Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Caldas. Nós vamos estar estudando através desses slides esta videoaula, nosso capítulo 11, tá? Operações com soluções, diluição e mistura. Bom, o que é uma diluição de uma solução? Diluir uma solução consiste em diminuir a sua concentração ou por retirada de soluto ou por adição de solvente puro, né? A gente faz diluição diariamente no nosso dia a dia. Bom, o que é diluir? Então, eu tenho uma solução onde eu tenho soluto, como vocês estão vendo aqui, eu tenho 4 moléculas do meu soluto. Eu vou adicionar mais solvente, que pode ser a água dessa solução, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma diluição. Quando adiciono mais água, eu vou ter a mesma quantidade de soluto num volume maior de água. E aí eu vou diminuir a concentração da solução. Quando eu diminuo uma concentração, eu estou fazendo uma diluição. Quando eu aumento o solvente, eu vou aumentar a massa da solução como um todo, ou seja, a massa do soluto mais solvente. Mas a quantidade de soluto permanece a mesma, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Se a quantidade inicial de soluto é igual à quantidade final de soluto, a gente pode lembrar das concentrações de soluções que nós vimos. Então, na concentração comum, nós sabemos que é a massa do soluto sobre o volume da solução. Se a massa inicial vai ser igual à massa final, então quer dizer que a concentração vezes o volume da solução inicial vai ser igual à concentração vezes o volume da solução final, que aqui é C' e V'. Molaridade, já relaciona o número de mol. Então, se a massa permaneceu a mesma, o número de mol também vai permanecer o mesmo. Se o número de mol inicial é o número de mol final, a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual à molaridade final vezes o volume final, M', V'. O mesmo se aplica ao título, tá? Em nosso dia a dia, nós usamos a diluição de soluções quando a gente adiciona água a um suco de fruta concentrado para obter uma bebida de sabor mais agradável. Então, aquele suco de fruta concentrado que vem de garrafinha, quando você coloca uma quantidade dele e um pouco de água, você está diminuindo a concentração, fazendo uma diluição. Quando você coloca um pouco de água quente em um café forte para torná-lo mais fraco, né? Tem gente que bebe chafé, que é um café com uma quantidade muito pouca de café e mais água, né? Às vezes o café está muito forte, você vai lá e adiciona um pouco mais de água para tornar ele um sabor menos forte. Então, quando você diminui a concentração da substância café que causa a cafeína, que causa aquele amargor, você está fazendo uma diluição. Na cozinha, um detergente líquido dilui-se na água durante a lavagem da louça, né? Você vê que ele, na forma concentrada, ele é bem viscoso. Quando você mistura ele com a água, ele já dilui e permite a retirada de gorduras. Na agricultura, os inseticidas são diluídos em água antes de sua aplicação nas plantações. Então, não posso colocar o inseticida bruto, porque ele está muito concentrado, isso faria mal para o desenvolvimento da planta. Agora, quando eu adiciono água de uma determinada concentração, eu deixo ele ideal para aquela aplicação. Na construção civil, adiciona-se solvente à tinta para torná-la mais fluida, facilitando sua aplicação. Tem muito isso, né? A gente tem uma tinta concentrada, ela é bem viscosa, e quando a gente adiciona um solvente que é comum ao que já está na tinta, ela fica mais oleosa, né? Ela fica menos viscosa e fica mais fácil a sua pintura e o manuseio. Bom, como que a diluição acontece em laboratório? Eu sempre vou ter uma solução concentrada, que a gente chama de solução estoque, tá? Eu vou retirar um volume dessa solução concentrada, vou adicionar num balão volumétrico com uma marcaçãozinha aqui, como a gente está vendo, e depois eu vou completar com água até que fique na marcação aqui desejada, né? Nesse processo eu vou agitando para diluir bastante, né? Para que toda a solução concentrada fique dispersa nessa água adicionada. E aí, para finalizar, eu coloco a água até o final da marcação, que é o traço de referência que nós chamamos. Como é que esse exercício cai? Olha só. Um dentista precisava preparar uma solução aquosa de fluoreto de sódio, flúor, na concentração 10 gramas por litro, para ser usada por um paciente no combate e na prevenção da cárie. Ele dispunha no consultório de 250 ml de uma solução 40 gramas por litro.
qual volume de água deve ser adicionado para obter a solução desejada. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial, concentração final vezes o volume final. Quem é minha concentração inicial? É a maior, certo? É a solução concentrada. Ele dispunha no seu consultório uma solução de 40 gramas por litro. Então, aqui minha concentração inicial é 40. E o meu volume inicial, 250. E ele desejava preparar uma solução de 10 gramas por litro. Então, minha concentração final aqui vai ser 10. O volume final eu vou descobrir. Então, ó, 40, 250 é o que eu tinha. Ele quer saber qual o volume de água que eu tenho que adicionar nesses 250 para formar uma solução de 10 gramas por litro. Então, 40 vezes 250 vai dar 10 mil. Eu só passei o que estava da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Esse 10 passa para lá dividindo. Dividindo 10 mil por 10 vai dar 1000. Esse é o volume final, mas não é o volume adicionado. O volume adicionado vai ser 1000, que é o volume final, menos 250, que era o que já tinha. Então, vai para 750. Então, preciso adicionar 750 ml a 250 ml da solução aquosa, 40 gramas por litro, para a concentração dela cair de 40 e ir para 10, certo? Olha um outro exemplo de diluição. Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de ácido sulfúrico 5 mol por litro presente na bateria de um automóvel, a partir de uma solução de concentração 15 mol por litro do ácido, qual volume de solução concentrada deve ser diluído? Nesse caso, ele quer saber o volume inicial, o volume da solução concentrada. E a gente vai utilizar M de molaridade, né? No primeiro caso, eu utilizei C porque era concentração comum. Então, a minha molaridade inicial é igual a 15. O volume inicial que eu quero determinar. A molaridade final vai ser igual a 5 vezes o volume final, que vai ser igual a 500. Então, 5 vezes 500 vai dar 2.500, 15 VI igual a 2.500, passa para lá dividindo 15, então o VI vai ser igual a 167 ml. Então, preciso recolher 167 ml da solução 15 mol por litro, completar com água até chegar a 500 ml, para que a concentração caia de 15 para 5. Então, esse é o primeiro caso aí de operação com soluções. O segundo caso é quando eu tenho uma mistura de soluções, né? Então, em nosso cotidiano, a gente mistura soluções com muita frequência. Então, na refeição matinal, a gente mistura café com leite em várias proporções. Então, já são solutos diferentes. Mistura de suco de limão com água potável para fazer uma limonada. Tintas de cores diferentes são misturadas para obter tonalidades intermediárias. Então, estou fazendo misturas de soluções nesse caso. Então, tem uma solução com uma concentração, certo? E um volume, e eu vou misturar com outra solução, com outra concentração e outro volume. Então, as tintas de parede, a gente faz muito isso, né? Eu quero obter uma tinta verde, misturo um pouco da azul com um pouco da amarela. Como é que isso cai em exercícios? Olha só. O primeiro caso de misturas de soluções é de mesmo soluto. Então, imagine que eu tenho nesse frasco A uma solução de 70 gramas por litro com volume de 100 ml, a massa de 7 gramas. E aqui no frasco B eu tenho uma solução 40 gramas por litro com volume de 200 ml e uma massa de 8 gramas, certo? Qual vai ser a concentração final da solução? Percebam que é o mesmo soluto, NaCl, certo? Eu sei que a concentração é igual a massa sobre volume. Então, a massa vai ser igual a concentração vezes o volume. A massa vai ser a soma dessas duas massas. Então, a massa total, a massa da soma, quando eu misturo as duas soluções, vai ser a massa de A mais a massa de B. E eu sei que massa é igual a C vezes V. Então, quer dizer que a massa de A vai ser a concentração de A vezes o volume de A. E a massa de B vai ser igual à concentração de B vezes o volume de B. Substituindo esse valor de massa de A e de massa de B aqui na fórmula, nós vamos ter que a concentração final vezes o volume final vai ser igual à concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B.
Então, a concentração final vai ser Ca vezes Va, Cb vezes Vb, sobre Va mais Vb, o volume total. Então, como é que seria aí a concentração final? A concentração final, isso foi a dedução da fórmula, só tem que saber isso aqui, tá bom? É a média aritmética ponderada das concentrações iniciais, tomando por pesos os volumes correspondentes. Então, 70, que é a concentração da primeira solução, vezes o volume, que é 100, mais 40, que é a concentração da segunda solução, vezes o volume, que é 200, dividido pelo volume total, que é 100 mais 200, ou seja, 300. Se for fazendo os cálculos aí, você vai achar 50 gramas por litro. Então, toda vez que eu tiver misturas de soluções de mesmo soluto, você vai utilizar esta fórmula. Concentração inicial, concentração da solução A vezes o volume da solução A, concentração da solução B vezes o volume da solução B sobre o volume total. Correto? Sim? Bom, se eu tiver misturas de soluções de solutos diferentes, se eu tiver misturas de soluções de solutos diferentes, como é o caso aqui, ó, nesse frasco A eu tenho 70 gramas por litro, 100 ml, 7 gramas de NaCl. No frasco B eu tenho 40 gramas por litro, 200 ml e 8 gramas de KCl. Ele quer saber qual é a concentração final após a adição dessas duas soluções. Como os solutos são diferentes e eles não reagem entre si, o que vai acontecer aqui é uma diluição, mesmo que a gente fez no primeiro caso. Então, para o NaCl, que é o meu primeiro frasco aqui, o frasco A, concentração de A vezes o volume de A, concentração de B, concentração final vezes volume final. Então, aqui seria 70, que é o volume, a concentração antes da adição, vezes o volume, que é 100, igual a 300, que é o volume após a adição, porque 100 mais 200, 300. E aí minha nova concentração Ca'. Então, a concentração aqui do cloreto de sódio, que é o Ca', deu 23,3 gramas por litro. Eu vou aplicar a mesma coisa para o KCl, só que o volume inicial de partida vai ser 200. Então, volume B vezes concentração B, volume vezes C', CB'. Então, aqui partindo de 200, aqui a concentração vai ser 40, vai ser igual a 300, porque a adição dos volumes dá 300, CB'. E aí deu 26,6 grama por litro. Então, quando eu tenho misturas de soluções de solutos diferentes sem reação química, é só fazer a diluição. Ok? Bom, e se eu tiver com reação química? Com reação química, a gente não vai ter uma fórmula específica, você vai ter que fazer tudo por regra de 3. Então, olha só. A análise volumétrica, também chamada de volumetria ou titulometria, é um processo clássico de análise química quantitativa. Na volumetria, o que se faz é medir o volume de uma solução conhecida que reage com a amostra em análise. Então, aqui eu tenho uma amostra que é pesada na balança, eu adiciono isso em água, então sei a massa dessa amostra em análise, tá? Depois eu vou pegar e vou elevar a solução anterior ao volume a ser medido, num balão volumétrico. Depois eu vou pipetar um volume desse balão volumétrico e vou reagir as duas substâncias, tá bom? E aí eu tenho o que nós chamamos de titulação. Esse é o processo de titulação acontecendo. Misturas de soluções de solutos diferentes com reação química. Como é que isso cai no exercício? Olha só. O eletrólito empregado em baterias de automóvel é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Uma amostra de 7,5 mililitros da solução de uma bateria requer 40 ml de hidróxido de sódio, 0,75 mol por litro para neutralização completa. Calcule a molaridade do ácido na solução da bateria. Então, esse é o ácido. 1 mol do ácido reage com 2 mol da base, certo? Ele disse que eu tenho uma solução, uma amostra de 7,5 ml de uma solução de bateria de automóvel, mas ele não diz a concentração dessa solução. O ácido sulfúrico que está presente nesses 7,5 ml, eles reagem com 40 ml de hidróxido de sódio a 0,75 mol por litro.
Então, quer dizer que 0,75 mol do hidróxido de sódio estão em 1 litro. Só que eu não utilizei 1 litro na reação, utilizei apenas 40 ml. Então, a primeira coisa é achar a quantidade de mol de hidróxido de sódio presente nos 40 ml. Então, 0,75 está em 1.000 ml, em 40 ml, X. Fazendo a conta, X vai dar 0,03 mol de hidróxido de sódio. Qual é a proporção entre os dois? 1 mol do ácido reage com 2 mols da base. Só que naquele volume lá de 40 ml, sim, eu só tenho 0,03 mol da base. Então, para reagir com 0,03 mol da base, eu vou precisar de quantos mol do ácido? X. X vai dar 0,015. Esse 0,015 é a quantidade do ácido que está presente em 7,5 mililitros de solução. Só que eu quero saber a quantidade presente em 1.000 ml, porque eu quero a molaridade, a quantidade em 1.000. Então, em 1.000 ml de solução, eu vou ter X mol de ácido sulfúrico. O X vai ser igual a 2 mol por litro. Então, esse seria um caso aí de misturas de soluções, de solutos diferentes, com reação química. Então, primeiro você descobre a quantidade em mol que está presente no volume gasto, relaciona essa quantidade em mol com a quantidade em mol de acordo com a reação química. Achada a quantidade em mol, você vai relacionar com o volume da amostra que você quer determinar a molaridade e processa o cálculo. Correto? Sim, galera? Bom, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Estou tentando fazer mais rápido. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.